está, queridos? Abra sua Bíblia em Levítico capítulo 6, versículos de 8 a 13. Levítico capítulo 6, versículos de 8 a 13. Eu vou ler na versão NVI. Esse texto que nós vamos ler é um texto bem conhecido nosso, mas eu vou ler nessa tradução, porque essa tradução aqui ela está muito bem colocada para aquilo que Deus quer nos ensinar nesta noite. Amém? Assim diz o Senhor, através de sua santa palavra. O Senhor disse a Moisés: dê este mandamento a Arão e a seus filhos. Esta é a regulamentação acerca do holocausto. Ele terá que ficar queimando até de manhã sobre as brasas do altar, onde o fogo terá que ser mantido aceso. O sacerdote vestirá suas roupas de linho e os calções de linho por baixo. Retirará as cinzas do holocausto que o fogo consumiu no altar e as colocará ao lado do altar. Depois trocará de roupa e levará as cinzas para fora do acampamento, a um lugar cerimonialmente puro. Mantenha-se aceso o fogo no altar. Não deve ser apagado. Toda manhã o sacerdote acrescentará lenha, arrumará o holocausto sobre o fogo e queimará sobre ele a gordura das ofertas de comunhão. Mantenha-se o fogo continuamente aceso no altar. Não deve ser apagado. Amém, igreja? Eu vou pregar sobre o seguinte tema. Repita comigo: mantendo o fogo do avivamento aceso. Família Betel, nós já estamos há 4 anos e meio vivendo um poderoso avivamento nesta casa. E os frutos colhidos, o crescimento que temos experimentado em todos os níveis, provam que estamos vivendo debaixo de uma atmosfera da glória de Deus. Pois homem algum, repito, homem algum pode produzir o que temos visto e vivido e assistido o Senhor fazer acontecer neste lugar. Pois temos visto o ecoar, não somente em nossa nação, mas em outras nações, para a glória de Deus. Ou seja, aquilo que Deus está fazendo aqui, Ele tem feito ecoar e chegar em outros lugares. Eu sei que isso traz muita alegria para nós, né? Quem não fica feliz de participar, de fazer parte, de ser membro de uma igreja que Deus libera uma glória, um poder e começa a fazer transformações, a trazer um crescimento, a trazer mais relevância, né? Quem não fica feliz de fazer parte de uma igreja que está vivendo um mover do Espírito? E mais ainda feliz de fazer parte do mover do Espírito, que aqui que está a bênção maior. Não é só estar numa igreja que está buscando e vivendo um avivamento, mas é fazer parte do mover da glória de Deus, né? O próprio Zezinho, que nós hoje separamos aqui para o Ministério de Intercessão, apesar de já ser cristão há muito tempo, mas é fruto também do avivamento desta casa. Ele estar aqui como membro é fruto do avivamento. E a gente vem, né, assistindo o Zezinho sendo cheio do Espírito Santo, se entregando, se dedicando, esperando o momento dele, né, aqui de Deus abençoar
E hoje chegou o momento, para a glória de Deus, né? Então traz muita alegria a gente viver o que estamos vivendo, aquilo aonde está chegando, né? O mover do Espírito que tem acontecido nesse lugar. Porém, além da gente estar vendo as promessas de Deus se cumprindo sobre esse ministério, a boa notícia é que Deus tem muito mais promessas ainda para cumprir. Ainda tem muito mais coisas para nós vivermos como igreja. Aquilo que Deus está fazendo neste avivamento, eu acredito que ainda são gotas, ainda são águas, poucas águas, diante do oceano de glória que Ele ainda tem para derramar nesse lugar. Amém, igreja? Aleluia! Agora, é importante também entender que, para que essas promessas continuem se cumprindo, elas dependerão muito mais de nós do que do Deus que fez as promessas. E aí, queridos, a chave para que a gente possa continuar vivendo as promessas de Deus, para que esse ecoar continue fluindo, não para a nossa glória, é para a glória dele. Está ecoando porque ele tem propósito. Ele usa homens, ele usa igrejas para despertar outros homens, outras igrejas. E assim Deus tem feito. Então a chave para nós continuarmos vivendo esse poderoso avivamento, para que as águas do rio de Deus cresçam, para que a nuvem da glória de Deus continue descendo sobre esta casa e promovendo tantas coisas maravilhosas que temos visto. A chave está na ordem que recebemos do Senhor quando o fogo do avivamento foi liberado sobre nós no início da pandemia em 2020. Qual a ordem, apóstolo? A ordem de que o fogo do avivamento se mantenha aceso até que o Senhor venha. Aqui está, família Betel. Eu preciso muito que você entenda essa palavra. Deus só vai continuar se movendo se nós continuarmos mantendo o fogo aceso. Nós precisamos lembrar que Deus apenas não quis que experimentássemos um avivamento, mas que proclamássemos esse avivamento. E eu também não me cansarei de dizer que uma igreja romper em um avivamento já não é algo fácil. Mas depois que uma igreja rompe em um avivamento, o desafio maior é manter a chama acesa, é manter o fogo aceso. E por que que nós temos que manter essa chama acesa? Por que que nós temos que manter o fogo do avivamento aceso até que ele venha? Porque entendemos que este avivamento que está em curso aqui nesta casa e em outros lugares do mundo está conectada com a promessa bíblica do Senhor, através do profeta Joel, capítulo 2 do seu livro, versículo 28, que ele prometeu que ele derramaria do seu espírito sobre toda a carne. E há uma tradução que diz: e nos últimos dias eu derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Aí algum teólogo, algum conhecedor da palavra poderia dizer assim: ah, mas apóstolo, o senhor está atrasado, porque essa profecia já se cumpriu. Ops, calma. Ela cumpriu-se parte dela. Não, apóstolo, não foi não. Lá no dia de Pentecostes, lembra? Está lá no capítulo, vou te dar até referência, apóstolo. Está no capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, dali em diante,
quando Pedro tem que explicar o mover do Espírito que estava acontecendo, ele disse assim: olha, o que está acontecendo aqui, né, ninguém está bêbado, mas o que está acontecendo aqui é o que foi profetizado pelo profeta Joel. Está vendo, apóstolo? Está lá na Bíblia, é verdade, mas deixa eu te revelar algo que está na palavra de Deus, no mesmo capítulo 2 de Joel. Quando você lê o contexto do livro de Joel, capítulo 2, há uma promessa de 2 derramamentos do Espírito Santo. E fica tranquilo que eu não vou pregar heresia para você não. E aí, o versículo 23 do capítulo 2 de Joel, quando Deus já está trazendo uma palavra profética da restauração de Israel, depois de terem sido consumidos pelo gafanhoto, de ter a sua terra queimada pelo fogo. Quando ali o espírito profético está sobre o profeta, ele já falando sobre a restauração, que ele restituiria os anos que foram consumidos pelo gafanhoto, que ele traria novamente o trigo, o mosto, o óleo. Ele vai fazendo promessas. Aí no versículo 23 ele diz que ele derramaria 2 chuvas, a temporã e a serôdia. Aí para você entender profeticamente a promessa do texto, que lá no versículo 28 vem como uma profecia, que aí agora eu começo a te explicar, que ela parte se cumpriu em Atos 2, e que a outra parte eu entendo que já inaugurou-se o tempo profético para começar o cumprimento, é que as 2 chuvas que estão lá, que ele promete que vai derramar, a primeira, que é a temporã, ela é conhecida em Israel como as primeiras chuvas. Diga assim, primeiras chuvas. Essa chuva, ela é uma chuva branda. E essa chuva, quando ela cai na agricultura de Israel, em Israel, né, não na agricultura, mas em Israel, mas na parte da agricultura, qual é o propósito dessa chuva? Arar a terra, preparar a terra para o plantio, para que árvores nasçam, plantas nasçam, frutos nasçam. Profeticamente falando, no dia de Pentecostes, o que aconteceu no dia de Pentecostes? A chuva que veio sobre os discípulos fez nascer a igreja de Jesus Cristo para a glória dele. Então no dia de Pentecostes, cumpre-se a primeira parte da profecia. Vem a chuva temporã, a chuva que fez com que a igreja de Jesus nascesse. E ali nós vimos uma igreja poderosa nascendo, uma igreja que foi tomada, cheia do Espírito Santo, aonde aquele enchimento fez com que os discípulos dessem continuidade ao ministério de Jesus e continuasse a estabelecer o reino de Deus na terra. E desde então, a igreja vem crescendo, a igreja vem avançando, passando pelos séculos. Mas a outra parte da profecia fala da chuva serôdia. E lá em Israel, a chuva serôdia também é conhecido como as últimas chuvas. Só que as últimas chuvas, que é a chuva serôdia, elas são chuvas torrenciais, como essas que a gente está tendo hoje aqui. Essas explosões, que começa a encher tudo e vem aquele aguaceiro, né? Essa é a chuva serôdia. E essa chuva, irmã Sônia, ela cai em Israel. Olha que coisa tremenda, irmãos. Olha como que Deus, ele usa as coisas da natureza para trazer verdades espirituais, para nos comunicar palavras proféticas. As últimas chuvas, elas caem em Israel para preparar o plantio para a colheita. Isso te diz alguma coisa? Deus está dizendo para mim e para você que antes do arrebatamento da igreja,
Ele tem uma chuva torrencial de poder e glória para derramar sobre a sua igreja. E eu quero te dizer, eu posso estar errado no meu discernimento, e não tem problema nenhum de se depois eu entender que eu estava errado e dizer que eu estava errado. Mas a minha leitura profética de muitos outros profetas é que em 2020, com a pandemia que nós tivemos no mundo, foi o tempo profético que se inaugurou para começar a igreja a ser preparada para receber essa última chuva de avivamento que vai preparar a igreja para o encontro com Cristo. Aleluia! E o que pode nos fazer concordar com esta palavra que eu estou liberando é só olhar. Eu acredito que não é mais dúvida para nenhum cristão que nós estamos vivendo os últimos dias. Sim ou não, igreja? Olha os sinais, olha as coisas que estão acontecendo. Além da própria palavra de Deus que já nos dizia, já nos falava de um mover do Espírito, de um derramar do Espírito que viria antes do arrebatamento. Ao longo da história da igreja cristã, Alexandre, Deus foi usando, levantando profetas, profetisas e falando desse mover da glória de Deus. E isso, inclusive, para nós brasileiros, precisa ser visto com muita atenção, porque há uma promessa sobre o Brasil também, de que Deus liberaria um poderoso avivamento sobre o Brasil e do Brasil para as nações. E eu também entendo que não só chegou o tempo da igreja começar a viver o último avivamento, mas também de cumprimento da profecia sobre o Brasil, sobre São João de Meriti, aleluia, que Deus também falou por vários profetas que passou por essa terra, profetas dessa terra, que Deus teria um poderoso avivamento para liberar sobre as igrejas de São João de Meriti e de São João de Meriti para as nações. E isso também vem acontecendo. Então esta ordem, o porquê desta ordem, é porque Ele não apenas nos deu o privilégio de sermos uma igreja, ou uma das igrejas que começaram a viver um avivamento, mas porque Ele nos chamou para anunciar esse avivamento nos 4 cantos da terra, aleluia. E isso não é uma utopia, isso não é mais apenas uma palavra profética, mas nós temos visto Deus fazer exatamente assim. Já lugares do Brasil que Deus tem nos levado, lugares da Europa que Deus tem nos levado. Esse ano nos levou nos Estados Unidos da América para anunciar para as igrejas aonde Deus tem nos levado que o tempo profético para a igreja de Jesus começar a viver o último avivamento já está em curso. É por isso, família Betão, que nós não podemos deixar o fogo do avivamento apagar. Há um encargo sobre nós, há um chamado sobre nós. O Senhor tem nos levantado como missionários para proclamar esse avivamento. Porque quando eu vou em qualquer igreja no Rio, ou fora do Rio, e vai um grupo comigo, é a igreja de Jesus que Ele plantou aqui nesse lugar, que Deus está levando para ser tochas de avivamento. E nós temos visto tantos ministérios sendo despertados, sendo tocados, sendo transformados, depois que Ele tem nos levado nesses lugares, e não só a gente, mas como o apóstolo Jefferson, e outros ministérios, outras igrejas. Tem hoje pastores que estão entendendo a mesma visão, estão espalhando fogo, pastor Hernani Santos, o Rob Ortella agora tem falado sobre isso também, que é um pastor muito respeitado na nossa nação, um homem que já vem semeando avivamento na nossa nação por muito tempo, através de conferências proféticas, e está viralizando inclusive um vídeo dele recente, falando sobre 2025, que 2025 tem um poderoso avivamento chegando. Irmãos, meu Deus do céu, aleluia.
O Senhor, irmãos, está fazendo. O Senhor está fazendo acontecer. O fogo está se espalhando. Eu sei, irmãos, que infelizmente ainda tem pastores, ainda tem lideranças, ainda tem crentes que não estão crendo naquilo que eu e tantos outros profetas têm falado desses dias. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Crendo ou não, o avivamento já está em curso. E vou dizer mais, além de outros ministérios no Brasil estarem vivendo um avivamento, Deus está começando a fazer outros focos de avivamento acontecer na Europa. Recentemente tivemos conhecimento de um avivamento lá em Amsterdã, e eu tive o privilégio de, em 2022, quando pisei no aeroporto de Amsterdã, estender as minhas mãos, porque Deus me deu uma incumbência. Eu fui com a camisa do Brasil, porque Deus tem me feito entender que há uma unção de avivamento sobre os brasileiros que são crentes, para liberar o fogo do Espírito em outras nações. E a ordem de Deus para mim foi: aonde a planta dos seus pés pisar, você profetiza avivamento. E nós estávamos, pastora Graça, no aeroporto de Amsterdã, e vocês sabem que um dos países da Europa mais terríveis, mais promíscuo que tem, é a Holanda, e principalmente em Amsterdã. Só para vocês terem uma ideia do que eu estou te dizendo, fica tranquilo que eu não fui lá, eu só soube, tá bom? Porque o que eu vou falar, pastor foi lá, não, está amarrado no nome de Jesus. Eu nem cheguei na cidade, só cheguei no aeroporto, que era escala, para ir para Lisboa. Mas o nível de pecado talvez ainda, mas eu creio que essa realidade já está sendo mudada no mundo espiritual. É a seguinte: além das drogas serem liberadas, das coisas serem liberadas, a prostituição lá, ela é de uma forma tão terrível, que existe lá uma região de Amsterdã, que existem prostíbulos, aonde as mulheres ficam em vitrines. Sabia disso? Mas quando Deus pega um homem, uma mulher de Deus, e enche ele com seu espírito, ele faz essas loucuras, né? E aí Deus pega um franzininho feinho, não, sou bonito. De São João de Meriti, não vou falar mais né, antigamente eu falava São João de Meriti, para ficar mais bonitinho, mas é São João de Meriti mesmo. Da Vila São João, irmãos. Aleluia, gostei. Da Vila São João. Daqui a pouco eu estou lá no aeroporto, Senhor, na autoridade que é no teu nome, Jesus. Eu estou aqui representando o teu reino. Eu estou aqui debaixo de uma unção do teu Espírito, Senhor. O Senhor liberou uma unção de avivamento sobre a minha vida. Pai, eu libero uma unção de avivamento sobre a Holanda, Senhor. Em nome de Jesus, que toda a cadeia do inferno seja quebrada, Pai, que toda a ação do inferno seja quebrada, Pai, que haja salvação, haja conversão, haja avivamento. Irmãos, eu sei de uma coisa, eu não vou dizer para você que foi a minha oração, porque eu seria muito arrogante em dizer isso, mas que a minha oração somou com outras orações daquele povo daquela terra e de outros profetas, somou, porque 2 anos depois, quase, né, 1 ano e pouco, começou a ter focos de avivamento naquele lugar. Quando a gente foi para a Europa, o Senhor falou comigo assim: o reavivamento na Europa vai começar por Portugal. Fomos lá, fizemos com o apóstolo Jefferson o encontro dos sedentos. Deus começou a fazer algo tremendo. E se não me falha a memória, no segundo que nós fomos, que foi o ano passado, 2023, lá em Lisboa, lá em Cascais, o apóstolo Jefferson teve uma visão e ele escutava um estrondo que alguma coisa estava acontecendo no mundo espiritual de Portugal para quebrar toda a idolatria daquele lugar. Sabe qual foi a notícia que eu vi essa semana? Um vídeo que está viralizando. Uma igreja em Lisboa começou um culto e na hora de terminar, não conseguiram terminar. E 11 horas da noite, começou o povo que tinha ido embora a voltar para a igreja.
e tiveram 70 horas de culto do mover do Espírito. E não era mover do Espírito só de derramamento, não. Era de quebrantamento, era de arrependimento. E o pastor contando, relatando aquilo que o Espírito Santo estava fazendo agora, esses dias. Agora, acho que foi agora em dezembro mesmo que aconteceu. E aí, não conta pra ninguém não, tá? É um pastor brasileiro. Irmãos, olha, você crendo ou não, concordando ou não, tem um avivamento em curso. E nós desse ministério, estamos nesse mistério. Nós estamos debaixo dessa nuvem de glória. Nós, desde abril de 2020, estamos crendo de uma nuvem de glória que está sobre esse lugar. E os sinais que estão acontecendo, de conquista, de avanço, não é senão outra coisa do que o poder do Espírito Santo sendo liberado e fluindo nesta casa. Irmãos, está tendo foco de avivamento no Japão, irmãos. Quer mais ainda, mais difícil? Está tendo foco de avivamento lá em países do Oriente Médio, irmãos. Você sabia que tem uma igreja vivendo um poderoso avivamento dentro de uma caverna na Grécia? Balança o teu irmão e fala assim: irmão, acorda, irmão. Fala assim: acredita no teu pastor. Fala: já tem 4 anos e meio que tem um avivamento em curso. Fala: não fica esperando outras nações, não. Não fica esperando outros profetas de fora falar, não. Fala: acredita. Oh, meu Deus do céu. Porque tem gente de outras nações acreditando. Tem gente de outros estados acreditando. É por isso que eles estão querendo vir aqui. Porque eles estão querendo entender o que está acontecendo nesta casa, irmãos. E a ordem de Deus para nós é: mantenha o fogo aceso até que eu venha. Porque o propósito de Deus não é apenas nos fazer viver um avivamento, mas sermos canais de avivamento, sermos agentes de avivamento, sermos tochas vivas de avivamento. Você está pensando que quando alguém se converte aqui, se reconcilia, e eu encerro a oração dizendo: Espírito Santo, e as pessoas repetem: Espírito Santo, aviva-me e faça de mim um agente de avivamento. Aí você não crê não? Você não crê não? Porque tem gente lá no mundo agora, exatamente no mundo agora, que você não está crendo, mas ele vai vir, vai aceitar Jesus, ele vai fazer essa oração, e ele vai ser enviado para as nações, vai ser uma potência, uma tocha viva do Senhor, e você vai ter que ver, porque você não creu e Deus queria usar você. Fortíssimo. Fica marcando toca que você vai ver o que vai acontecer. Aí depois vai assim: não entendi nada. Poxa, eu já estou aqui há 2 anos, 1 ano, 5 anos e continuo na mesma. E você também continua na mesma, não faz nada para Deus. Toda vez que Jeová vai te pregar aqui hoje. Irmão, eu estou com tanta vontade de pregar. Eu quero ver se vocês querem receber mesmo. General, desperta tu que dormes. Desperta tu que dormes. Levanta-te dentre os mortos e deixa Cristo te iluminar. Deixa Cristo te incendiar. Deixa o Espírito Santo te encher. Ei, queridos, ei, queridas, ei, querida, você precisa nessa noite retomar. Eu tenho visto algumas pessoas aqui, sabe, com pavio quase apagando. Deixa o Espírito Santo soprar e deixa fumegar, meu irmão, em nome de Jesus. Eu tenho falado já há 15 dias, essa igreja aqui se acostumou com o ambiente da glória de Deus, e é esse ambiente que tem que estar aqui. Vocês vão ficar surpresos com uma revelação que Deus me deu nessa palavra aqui, forte. O negócio é forte, igreja. Meu Deus do céu. Vamos entrar aqui no texto então. No texto, presta atenção nisso aqui. Agora a gente vai entrar no texto. No texto de Levítico 6 que lemos, o Senhor dá uma ordem semelhante através de Moisés, para que os sacerdotes mantivessem o fogo aceso. A mesma ordem que Deus deu para Arão e seus filhos através de Moisés, sobre
como que funcionaria o holocausto, o culto para Deus, que tinha que se manter o fogo aceso, é a mesma ordem que Ele deu para mim e para você do Ministério Batista Betel, no que diz respeito ao avivamento que temos vivido nessa casa. Nós vamos, à luz dessa palavra, aprender os princípios para manter o fogo do avivamento aceso nesta casa, até que Ele venha. Digam assim comigo: antes do Senhor mandar o fogo, Ele nos ensina como atraí-lo e como mantê-lo. Amém? Nosso Deus é brabo, Ele é didático. Ele primeiro ensina, depois Ele manda o fogo. O livro de Levítico é um manual de culto. Nele encontramos como Deus quer ser cultuado, adorado e servido. No capítulo 6 de Levítico, dos versículos 8 a 13, que eu li com os irmãos, encontramos então sobre a lei do holocausto. Deus ordenou que ele ensinasse a Arão e seus filhos como deveriam proceder com respeito ao altar do holocausto. E a ordem era, versículo 9: ele terá que ficar queimando. Viu? Vou repetir. Ele terá que ficar queimando. Por que você parou de queimar, irmão? A ordem é: terá ele que o altar terá que ficar queimando até de manhã sobre as brasas do altar, onde o fogo, diga comigo, onde o fogo, bem forte, com avivado, está queimando ou não está, meu irmão? Se não está, vai queimar agora, em nome de Jesus. Vamos lá comigo. Onde? Isso, o fogo terá que ser mantido aceso. Fala para o teu irmão, viu? É para queimar e se manter queimando. Fala, o fogo tem que manter aceso. Aleluia. Aplauda bonito, que eu tomo uma aguinha. A palavra altar significa levantado, lugar elevado. A palavra holocausto significa aquilo que se queima completamente. Portanto, holocausto é sacrifício voluntário totalmente queimado ao Senhor. Fala assim, hoje o altar sou eu. Fala, hoje o sacrifício sou eu. Fala, então tem que queimar. Fala, completamente. Amém? Tem que queimar completamente. Nós sabemos, irmãos, que os ritos de Levítico 6 não são mais aplicáveis em nossos dias, porque Cristo foi o sacrifício perfeito. Mas há aqui princípios espirituais que são aplicáveis para os nossos dias, que nos ensinam a manter o fogo aceso do Espírito Santo em nossas vidas. Uma vez, aí agora, veja bem isso aqui, a gente sabe que os rituais não são para os dias de hoje, porque Jesus foi o sacrifício perfeito, certo? Mas uma vez que em Cristo o sacerdócio se tornou universal, como está escrito em 2 Pedro 9, que diz, vós sois sacerdócio real. Então vamos lá. Os rituais lá de Levítico, de sacrificar animal, aquela maneira de cultuar foi cumprida em Cristo, amém? Ele foi o sacrifício perfeito. Mas há princípios lá sendo ensinados que se permanecem até os dias de hoje. Então, para a gente começar a entender, naquela época, na antiga aliança, tinha lá os sacerdotes que eram separados. Na nova aliança que é em Cristo,
todos nós somos sacerdotes do Senhor, sacerdotisas do Senhor. E Deus usou a boca de Pedro para dizer: vós sois sacerdócio real. Aleluia, aleluia, glória a Deus. E o apóstolo Paulo também declarou que somos o sacrifício que deve ser apresentado em culto ao Senhor, como está escrito em Romanos 12:1, aquele famoso texto: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo. Então nós somos os sacerdotes de hoje, nós somos os altares de hoje, e nós somos o sacrifício de hoje, e nós somos os ofertantes de hoje. Eita glória! Deus jogou tudo em nós. Ó, que bênção. Se você entender isso aqui, você vai entender que o mesmo princípio para o fogo vir e para o fogo se manter é o mesmo de hoje. Os sacerdotes foram chamados pelo Senhor para atrair e manter o fogo aceso, que ele enviaria para consumir o holocausto no altar, como forma de culto. E por que deste princípio de manter o fogo aceso no altar? Aqui tem uma revelação. Que quando eu percebi isso aqui, preparando essa mensagem, eu fiquei assim maravilhado. E ao mesmo tempo temeroso. Então eu vou repetir o que eu falei, aplicando para mim e para você. Olha aqui para mim. Os sacerdotes foram chamados pelo Senhor para atrair o fogo e manter o fogo que ele enviaria, ou que ele possa enviar para consumir o holocausto, o culto, porque é um culto ao Senhor. Então, toda essa maneira que Deus estava ensinando o sacerdote tinha a ver com o oferecimento do culto, como que o culto tinha que ser prestado, para que o fogo fosse enviado pelo Senhor. Então, por que deste princípio de manter o fogo aceso? Diga assim comigo: porque é o fogo que valida o culto. Irmão, isso aqui é muito forte. Porque é o fogo que valida o culto. É muito forte isso aqui. Portanto, escute isso: se o fogo não descer no culto, os meus irmãos assembleanos que estão aqui hoje, presbítera também lá não? Também, missionária, né? Presbítera é a missionária que está aqui com a gente hoje, família, né? Que vão gostar desse negócio aqui. Mas eu sou da Breia também, fui criado lá na Breia, meu irmão, né? A honra ter os irmãos aqui com a gente hoje. Então vamos lá, é o fogo que valida o culto. Portanto, se o fogo não descer no culto, é porque Deus não está aceitando o que está oferecendo a Ele. Repeat. Eu estou preocupado eu quero ser muito... Irmão, a gente tem que sair daqui com essa palavra no coração. Eu nunca tive essa revelação aqui, foi a primeira vez que tive essa revelação no texto. É o fogo, né? Para as igrejas tradicionais. Olha, deixa eu falar para vocês. Eu vou da Bíblia, teologia pura, meus irmãos. Aleluia. Sem fogo não tem culto. Porque é o fogo que valida o culto. E se o culto terminar sem fogo, é porque o que foi oferecido não foi aceito. O culto hoje foi frio, o fogo não desceu. Aí significa que você foi um mau sacrifício hoje. Para de dizer que foi o pregador, que foi o louvor, porque o sacrifício é você. Foi frio, foi ruim o culto? Porque o teu altar não estava em ordem. Porque o altar é você. O culto foi frio. A culpa é sua. Você foi o sacerdote que não fez o seu serviço direito.
Irmãos. Você está pensando que avivamento é varinha de condão, né? Não, isso aqui é um chofar. Vem cá, você vai vada. Plim! Não, irmão. Isso aqui quebra, sua cabeça abre uma brecha, mas tu não vai ficar avivado. Fica tranquilo. Quem quer fogo aqui? Quem quer fogo, irmão? Fala assim, então fale o serviço direito. Fala assim, não, o fogo não desce. Eu também, muito, você não tem ideia. Isso aqui abriu um leque, irmãos, para mim, que você não tem ideia. E eu vou mostrar para vocês o que eu estou dizendo. A revelação está na palavra. Quando nós... deixa eu massacrar um pouquinho mais a gente aqui. Né? Se o fogo não descer no culto é porque Deus não está aceitando o que está se oferecendo a Ele. Isso significa que o nosso sacrifício de louvor e adoração não está sendo agradável a Ele. É por isso que não é de hoje que eu falo assim para você, quando fala assim, eu não gostei dos louvores hoje. Aí vem a pergunta, abençoado. E quem disse que o culto foi para você? O culto é para Ele, meu irmão. Se Ele mandar a gente cantar harpa hoje, é harpa hoje. Se Ele mandar cantar cantor cristão. Qualquer dessa, Michel, quando o Espírito tocar, vamos fazer igual na Assembleia mesmo. Nós abrimos este culto em Teu nome, ó Jesus Cristo, ao pequeno e ao adulto. E a glória desce. As meninas começam a rir de mim, as minhas filhas, que eu não todo hino antigo eu lembro. Mas, irmãos, os hinos de hoje são tremendos também, são maravilhosos. Mas que tem um negócio de Deus nos hinos antigos, tem. Tem ou não tem, irmão? Quão formoso és, né? Aí, claro que se eu cantar aqui vai dar ruim. Do universo, sua glória enche a terra, enche o céu. Glória enche a terra, sua glória enche o céu. Sua glória enche minha vida, Senhor. E se a gente continuar, o fogo pega, né? Aleluia. Oh, meu Deus do céu. Quando nós estudamos o livro de Levítico, aprendemos que Deus só mandou o fogo no altar para consumir o holocausto depois que ensinou os sacerdotes como atrair o fogo e como cuidar do altar para manter o fogo aceso. O capítulo 6, Deus está ensinando. No capítulo 9, Ele manda o fogo. Porque primeiro Deus ensina, para depois Ele fazer. Porque Ele não quer que quando o fogo venha, você não sabe administrar. Existe um segredo, existem princípios para o fogo vir e ele permanecer. E aí no capítulo 6, Deus está dando a ordem a Moisés para ensinar como seria o passo a passo para oferecer um culto agradável a Deus. E aí, se o culto fosse agradável a Deus, o fogo viria. Gente, isso mudou o meu conceito de culto aqui. Porque não é primeiro vir o fogo para o culto ser agradável, é o inverso. O fogo só vem se o culto chegar lá. E aprenda isso em nome de Jesus. A responsabilidade para o fogo vir
não é do louvor, não é do apóstolo, é nossa. Para de ficar esperando do altar, porque esse lugar aqui não é o altar. Eu sei que religiosamente a gente concebe este lugar como altar, e não há problema nenhum, desde que você entenda que isso é só figurativo, que na verdade o altar é você, que o sacrifício é você, porque a glória não está vindo, o fogo não está vindo, porque a gente está confundindo as coisas. A gente não é sacerdote, a gente não prepara nada, a gente não faz a nossa parte, quer que o fogo venha. O fogo não vai vir, porque o fogo para vir tem princípios. Vou ler para você, coloca aí por favor, capítulo 9 de Levítico. Eu vou ler para ganhar tempo aqui, versículos de 22 a 24. Presta atenção, porque nesse texto que eu tive a revelação, que é o fogo que valida o culto. Aqui eles já fizeram o sacrifício, e vocês vão ver o que o texto vai dizer. Lá no capítulo 6, Deus ensinou os sacerdotes colocarem em prática o ensino. Aí veja bem, olha já como começa o texto. Depois, está na King James? King James, essa aqui é na King James. Olha como começa o texto. Depois, então, tinha sido depois de que algo aconteceu, amém? Depois de oferecer esses sacrifícios, depois de cultuar ao Senhor, depois de fazer o dever de casa, Arão estendeu as mãos sobre o povo e o abençoou, e então desceu os degraus do altar. Arão e Moisés entraram na tenda do encontro, e quando saíram para abençoar o povo, e eis que a glória do Senhor surgiu diante de todo o povo reunido. Pausa, olha aqui para mim. Isso é didático, isso aqui tem que fazer efeito para mim nos nossos próximos cultos. Você vai ver que é uma etapa para o fogo ser derramado, para o fogo ser mantido. Primeiro, eu aprendo como atrair. Quando eu coloco em prática, que o culto chega, primeiro vem a presença da glória. Primeiro a presença vem. Aí quando a presença da glória vem, você pode ver que aqui acontece a mesma coisa. Já percebeu? A gente vai percebendo aquela presença, aquela presença, aquela presença, aquela presença, aquela presença. Aí como diz o texto no versículo 24, diz assim, de repente uma chama poderosa fulgurou da parte do Senhor. Fulgurar aqui brilhou, resplandeceu, saiu da parte do Senhor e devorou o holocausto. Sabe o que significa devorar o holocausto? Aceitou o culto. Devorar o holocausto, o fogo descer e devorar o holocausto, era a aceitação do culto que foi feito para o Senhor. Por isso que o fogo valida o culto. Enquanto você e eu não fizermos o passo a passo de nos prepararmos para oferecer um culto agradável ao Senhor, aí Paulo, que é top demais, ele está falando para a igreja de Roma, ele já não está aguentando mais ir nos cultos da igreja de Roma, e só tem geladeira naquele lugar, só tem freezer naquele lugar, porque ele não fala assim, olha igreja, não, ele fala, rogo-vos pois, irmãos. Você está rogando porque o negócio estava ruim, irmãos. Ele está dizendo hoje, nessa noite, rogo-vos pois, Ministério Batista Betel, Igreja de Jesus, Assembleia de Deus, eu rogo a vocês que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o quê? O vosso quê? Culto racional. Se algum teólogo não entendeu, talvez no inferno ele entenda, que lá vai ter fogo também, mas é outro fogo. Oh, Jesus. Então vocês observaram, irmãos, que o fogo valida o culto? A presença da glória só vem quando oferecemos sacrifício de louvor e adoração na tenda do encontro. E uma coisa que me chamou a atenção ali, eles vão para a tenda do encontro.
E o que eu mais tenho ensinado aqui a vocês há 4 anos? Não digam mais, eu vou para a igreja. Não digam mais, eu vou para o culto. Aí pior ainda que eu vou falar agora, não digam mais. Aí é que é para tu não dizer mesmo agora, assim, ó. Eu vou buscar uma benção. Nem bênção se você falar certo. Eu vou buscar uma vitória hoje. Vou buscar pelo meu emprego. Seu carnudo, abençoado de Jeová. Sabe quando você vai ver fogo do Espírito? Nunca. Você veio com a motivação errada. Quando você vier para o culto, para prestar um culto a Deus, você fala: Senhor, eu estou indo ter um encontro com a sua glória. Senhor, eu vou chegar nos teus átrios hoje no templo, porque a tenda do encontro pode ser o prédio aqui da igreja, e não conta para ninguém não, tá? E pode ser também lá o seu lugar secreto da oração. Lá quando está só você e ele, lá é a sua tenda do encontro. Se você fizer o dever de casa, lá na tenda do encontro, o fogo vai lamber. Aleluia. Oh, glória a Deus. Glória a Jesus. Nesta noite, o Senhor está nos ensinando que o mesmo princípio para Ele mandar o fogo é o mesmo para mantê-lo aceso no altar. E como eu já venho ensinado aqui, quem manda o fogo é o Senhor. Mas a responsabilidade de manter o fogo aceso é nossa. A responsabilidade de atrair o fogo é nossa. E já passou 50 minutos de mensagem, mas eu vou pregar. Família Betel, para que o fogo do avivamento não se apague, nós, os sacerdotes deste tempo, temos de colocar em prática os mandamentos do Senhor que estão em Levítico 6, de 8 a 13, para oferecermos a Ele um culto agradável e aceitável. Portanto, number one, a primeira coisa que você tem que fazer para prestar um culto agradável ao Senhor é o seguinte: fala para o teu irmão, troque a veste. Para o sacerdote oferecer um culto a Deus, que no final dele o fogo fosse liberado, que o fogo caísse, não tem como os sacerdotes oferecer um culto agradável se não trocar a veste. Essa era a primeira coisa que todas as manhãs o sacerdote tinha que fazer: trocar a veste e o calção de baixo, veste de linho, calção de linho. E eu estou dando ênfase no calção de linho, que isso tem uma mensagem para mim e para você. E a veste e o calção de linho, ele representa, diga comigo, santificação. Deus estava ensinando que antes de oferecer sacrifício, a prioridade, a primeira coisa a se fazer era trocar as vestes, ou a veste, por uma veste de santidade. Pois esta era uma condição, diga condição, para o sacerdote oferecer o sacrifício. Sabe por que o fogo não está caindo na sua vida? Sabe por que você não está sendo cheio do Espírito Santo? Porque você não, talvez, esteja trocando as vestes, ou trocando a veste. É que tanto faz no plural, porque se for um sacerdote, uma, né? Enfim. Se quisermos manter o fogo do avivamento aceso, a primeira coisa que devemos fazer antes de alimentar o fogo no altar é verificar, diga verificar, se a veste que estamos para nos apresentar ao Senhor está de acordo com a vontade dEle. Eu vou entrar aqui na parte espiritual da palavra, mas também tem a ver com veste também física, do corpo. Tem que ter veste de crente, irmãos. Tem veste de crente, apóstolo? Tem, irmãos? Claro que tem.
Todo reino tem cultura. Como que a cultura do reino não vai nos dar o padrão de vestimento? Qual é o padrão de vestimento, apóstolo? Decência, ordem. Simples assim. E eu não vou entrar no mérito dessa doutrina, porque você é muito grandinho para você não saber o que é uma roupa indecente ou decente. Meu dever é te ensinar. Agora, não vem para a igreja cultuar a Deus com roupa do mundo, não, para não falar besteira aqui, do mundo, e depois quer fogo. Se vier fogo, irmão, você pode ter de certeza que não é do Espírito, é fogo estranho. Inclusive da pombagira. Se for mulher, então, se for homem, é Zé Pilintra mesmo. Porque o homem também, o diabo, é o Zé Pilintra, vai, fica aí. Aí tu vem querer aqui adorar a Deus, quem está recebendo o culto é Zé Pilintra. Quem está recebendo o culto é a pombagira. Porque você está se vestindo como ela, você está se vestindo como ele gosta. E você se veste para querer gerar sensualidade. Você nunca foi crente, nem aqui, nem em outro lugar. Você está pensando que prestar culto a Deus é de qualquer maneira, meu irmão? Tem que trocar a veste. Isso aponta para uma vida de santidade. O nosso Deus é santo e Ele exige que seus filhos sejam santos em toda maneira de viver. Ele está nos dizendo, antes de vir me cultuar, verifique se você está trilhando o caminho da santidade. Verifica se você tem se preparado, se separado do mundo. Ou se você está amando-o, ao invés de amar a palavra de Deus. Aí, meu irmão, minha irmã, é mole dizer que o culto foi ruim. Porque você não foi o sacrifício que ele quis receber, nem eu. Não tem como manter o fogo aceso sem santidade, irmãos. Isso é um princípio inegociável do reino de Deus. Não tem avivamento, não tem fogo, não tem manter fogo sem santidade. Portanto, irmão, santidade ao Senhor. Declare isso comigo, santidade ao Senhor. Mais uma vez, santidade ao Senhor. E sabe o que o salmista declara no Salmo 93, versículo 5? A santidade é o ornamento eterno da casa de Deus. A conta não fecha, irmãos. Sem santidade não tem fogo. Se o fogo está se apagando nessa casa, é porque está faltando santidade. É noite de você trocar a veste. É noite de você trocar a veste. E você trilhar ou voltar a trilhar o caminho da santidade. Sabe por quê? Porque senão nós vamos comprometer a obra de Deus nesta casa e o que Deus está fazendo através desta casa. Irmãos, o fogo apaga. Se não fizer o trabalho, o fogo apaga. E eu estou me esforçando junto com você para o fogo não apagar. E eu quero dizer para você que toda palavra que sair daqui desse altar, ela primeiro é para mim. Se estiver faltando fogo na minha vida, é porque eu estou com as vestes sujas. Ele não vem aonde tem veste suja. Não vem, irmãos. Isso é inegociável. Vamos falar do que Deus está falando sobre o calção de linho. Uma outra coisa a ser observada sobre a veste em Levítico 6 é que o texto também fala de vestir um calção por baixo. O altar era em um lugar alto, tanto que no versículo 22 do capítulo 9 diz que depois que os sacerdotes ofereceram os sacrifícios, desceram os degraus do altar. Então, por que do calção por baixo? Para que o sacerdote não corresse o risco de, quando fosse subir ao altar para oferecer o sacrifício, a sua vergonha fosse exposta. E aí, irmãos, Deus é detalhista demais e cuidadoso. Por isso Ele é santo. Isso nos ensina, presta bem atenção, ministros do altar,
meninas da dança, meninas da dança, ministério de louvor, músicos, presta atenção. Isto nos ensina que o altar, aí sim, o altar figurativo aqui, não é lugar de exposição da carne. Altar não é lugar para ostentação, orgulho, lascívia e nem lugar para vaidade. É preciso comparecer diante do Senhor em santidade e reverência. E aí também, não só o altar figurativo, mas o altar que a gente está oferecendo aqui, embora sejamos o altar, mas estamos preparando, levantando um altar para o Senhor. E toda essa conjuntura toda de apresentar o culto, ela tem que ser em santidade e reverência, sem buscar o holofote para si. Por quê? Porque o culto é para Ele, é para a glória dEle. Ele é o único que tem que aparecer e brilhar. Altar é o lugar da manifestação da presença da glória de Deus, para o fogo descer e queimar toda a impureza da nossa carne e nos santificar, para que o fogo se mantenha aceso. Então é noite de trocar a veste e trilhar o caminho da santidade, para que o fogo se mantenha aceso, para que o culto seja aceitável e o fogo desça. É importante observar o que a mensagem do calção de linho por baixo está nos mostrando, que a reverência, e de que todas as vezes que assomarmos este púlpito, que viemos nesse lugar cultuar ao Senhor, com o propósito de que somente Ele seja adorado, somente Ele seja agradecido, a glória vai vir. Mas se eu pregar, você pregar, se a gente cantar aqui, adorar o Senhor, com a finalidade de mostrar, Ele vai embora, e talvez Ele nem venha. Ele nem venha. E deixa eu aproveitar aqui um momento aqui para falar de algo. É muito bom a tecnologia, irmãos. A tecnologia é muito boa, muito top. Por exemplo, agora tem gente que não conseguiu chegar para o culto, está assistindo em casa. É muito bom. A gente consegue espalhar o evangelho, a gente consegue transmitir os cultos. E começou a acontecer algo nas igrejas hoje, que está sendo muito bom, mas a gente está tendo que ter cuidado com isso, né? Que é a mídia. A mídia nas igrejas. E a gente vinha sendo incomodado aqui sobre isso, porque a gente tem que saber até nessa hora como a gente vai aproveitar de forma espiritual a mídia. Porque senão a gente torna o culto em um show. E mais, a gente inibe o culto. Porque o culto, antes de ser coletivo, ele é individual. E não só aqui vinha se cometendo esse erro, como em muitas igrejas. Isso já virou inclusive meme. Não daqui, mas de igrejas. Na hora da pregação, junta 3, 4 pessoas, foto daqui, foto dali. Alguém está dando, vai lá em cima, tira a foto. E aqui eu já conversei, estou falando isso que eu já conversei com eles. Amo o trabalho que a mídia dessa igreja está fazendo. Vocês estão sendo um canal de bênção assim, tremendamente. E vocês são espirituais. Eu estou lidando com pessoas espirituais. E eu sei que vocês vão entender o que eu estou dizendo. Porque, irmãos, a gente tem que estar atento. Olha o que a gente está aprendendo hoje nessa mensagem. A gente está aprendendo a prestar um culto que seja um culto agradável ao Senhor, para que o fogo caia. E às vezes, na boa intenção de fazermos alguma coisa, a gente acaba ofuscando o mover da glória de Deus. E a gente conversou com a mídia, olha, vamos melhorar um pouco isso, vamos ser mais discreto que fala, né? Mais discreto. E elas já começaram, ela e eles já começaram a colocar em prática. Vocês vão ver menos pessoas agora tirando foto. Já falei, se tiver alguém adorando, puxa no Zoom se você quiser registrar aquele momento, mas nada de ficar em cima, porque deixa o povo adorar. E lá atrás, a gente teve umas pessoas aqui na igreja que começaram a se privar de ser usada por Deus, porque as pessoas estavam numa boa intenção, tirando fotos.
Aí depois, aí o que aconteceu? Olha como que o diabo é sorrateiro, irmãos. Olha como o diabo é sorrateiro. E o que eu estou falando para você, isso tem muito a ver. O que estava acontecendo? O pessoal estava pegando as fotos e os vídeos das pessoas em mistério aqui e fazendo o que? Figurinhas. Como tem, até minha fizeram. Eu sou maduro. Só que é o seguinte, irmãos, preste atenção. Naquela coisa do não tem nada a ver, você pega alguém rodando, falando em mistério, fazendo igual o Jaspion. Aí acontece o que você fez agora e eu. A gente torna um momento espiritual comum. A gente ri, faz chacota. E eu fiz de propósito aqui que era para você rir mesmo, para você entender o que eu queria dizer para você. Aí aqui, só para a gente pensar, irmão, não precisa responder não. Será que essas coisas estão agradando ao Senhor? Será que a gente não tem que ter esse cuidado? E se for preciso, nem ter mídia que não tenha, se isso estiver comprometendo o reino de Deus, aliás, a manifestação da glória de Deus no culto, não é melhor ficar sem foto na internet, sem vídeo na internet, mas a glória de Deus vir? Fique tranquilo que eu não estou falando para não ter não, tá, irmãos? Mas vocês, poucos têm coragem de fazer o que eu estou fazendo, de ensinar. Vocês podem aproveitar a minha palavra de duas maneiras. Ir embora desmotivados, fazer biquinho. Não vou mais fazer não, também. Não vou tirar foto também não. Não vou filmar também mais não. Se o comportamento for esse, é o melhor não fazer mesmo. Porque você está atrapalhando o culto chegar no céu. Mas você pode aproveitar essa palavra assim, eu vou continuar, só que agora com cuidado de ser espiritual. De ser discreta. Para que a filmagem que eu fizer, para que a foto que eu fizer, ela transmita o Espírito de Deus. Porque alguém pode sim ver uma imagem de uma criança adorando, de alguém adorando, prostrado, chorando, e ao ver essa imagem, ela ser tocada pelo Senhor. Ou uma foto. Claro que sim. E é isso que eu estou dizendo. É isso que eu estou falando. Mas que a gente está vendo o negócio descambar para uma carnalidade e para uma superficialidade, para tornar o culto um show. Irmãos, isso é uma verdade. Porque a gente está entendendo aqui o seguinte, irmãos. E agora isso aqui vai servir para mim e para você aqui na Betel. O culto acabou, o fogo não desceu, comprometemos o culto. O culto não foi aceitável ao Senhor. Eu não estou falando de cultos, de manifestações não, porque o fogo pode descer sem estrondo, sem ter aquela coisa aquela coisa estrondosa. Mas é você sair do culto dizendo assim, Deus estava na casa hoje. Vendo, ninguém sapateou, ninguém falou em línguas, ninguém profetizou, mas você percebeu assim, o fogo desceu hoje, porque Deus estava na casa. E aí quando vem o terceiro nível da glória de Deus, que a gente chora, que a gente se quebranta, é o fogo descendo e consumindo nossos pecados, nos fazendo entender que a gente é pó, que é cinza, que a gente não é nada, que Ele é tudo, que a gente depende dEle. Quem está entendendo o que eu estou dizendo aqui nessa noite, irmãos? Porque aí o próximo culto, seja na célula, aqui, na vigília, mini vigília, sexta-feira. Imagina se eu e você pegar essa palavra e colocar em prática a partir de hoje. Calma aí. Eu aprendi que eu sou o sacerdote. Que quando eu vou para o prédio da igreja, eu sou o objeto do culto. Porque o culto é para Deus, mas eu sou o que me sacrifico em louvor e adoração. O sacrifício aí é de louvor e adoração. É se dar, se doar. É você chegar aqui e venerar
Não é ficar prestando atenção se o acorde, se a nota está bonita ou não, se a letra é bonita ou não. É venerar ao Senhor. Em segundo lugar, depois de trocar as vestes e se preparar para oferecer o sacrifício de louvor e adoração, é hora de remover as cinzas do altar e limpá-lo. Para manter o fogo aceso no altar, é preciso também que todas as manhãs se remova as cinzas. Se você não remover as cinzas do altar, o fogo vai apagar, o fogo vai ficar abafado. É hora de fazer a manutenção e purificar o altar, porque não dá para viver de fogo à noite e de impureza de dia. Você adora a Deus à noite, mas no outro dia é internet, é pornografia, é novela, é série, é filmes. E você vai só se alimentando do que não presta. Aí o teu altar está cheio de cinzas. E aí como que você quer que o fogo desça? Como você quer que o fogo se mantenha se você não faz a manutenção? Sabe por quê, irmãos? Você pode me ver aqui como uma figura de referência cristã para você, como sabe, meu apóstolo é um homem santo. Sou em Cristo, mas deixa eu te escandalizar. Eu peco. Sabia disso, irmãos? Eu peco. Eu peco também. E se eu não, todos os dias, remover as cinzas, o fogo não acende ou não mantém aceso. E você pode ter certeza. E eu fiz esse exercício. Eu percebi que o fogo estava apagando aqui na igreja. E você pode ter certeza que primeiro a olhar, a primeira pessoa que eu olhei na igreja, para ver como que estava o altar, foi eu. Eu comecei a fazer jejum de santidade em casa. Falei assim, antes de eu falar com a igreja, eu quero reparar o meu altar. E comecei a fazer jejuns de santificação. A Parazarés, porque eu sei as minhas fraquezas. Eu sei onde eu estou pecando, eu sei onde eu estou errando. E se eu sei, você também sabe onde você está errando. Então, se você quer que o fogo continue aceso, então você tem que limpar o altar, você tem que reparar o altar e remover as cinzas. É preciso todas as manhãs remover as cinzas do altar, se arrependendo e confessando pecados e as nossas fraquezas, para que o sangue de Jesus venha nos purificar de todo pecado. Aí alguém poderia dizer assim, mas apóstolo, dá trabalho. É, com certeza dá trabalho, mas você quer que Deus manda o fogo, você não quer nem ter o trabalho de manter o fogo? Você não quer nem ter o trabalho de fazer o dever de casa? Para de ser crente encostão. Eu já falei que não adianta, você não vai ficar avivado só porque a igreja está debaixo de uma atmosfera de avivamento, porque só se conecta com ela quem faz o papel, quem faz o dever de casa. Se o fogo do Espírito Santo está se apagando em sua vida, provavelmente é porque você está deixando de remover as cinzas do altar. Lembra? A responsabilidade é do sacerdote. É do sacerdote. O fogo ele manda, mas a responsabilidade de limpar é minha e sua. E aí, irmãos, preste atenção no que eu vou dizer para você. Igreja amada do Senhor, não se acostume com as cinzas. Diga para quem está ao seu lado, irmão, não se acostume com a cinza. Porque também, irmãos, eu estava tendo a impressão que era isso que estava acontecendo conosco. Nós estávamos nos acostumando com a cinza, ou com as cinzas. E aí a impressão que eu estava tendo é que nós estávamos pregando, cantando, dançando com as cinzas. Aí a gente fica desmotivado, Jurandir, a gente fica desanimado. Sabe por quê?
Porque as cinzas estão impedindo o fogo de avançar. As brasas estão se consumindo e não tem alimento. Esses dias eu estava fazendo churrasco na minha casa. E aí tinha ainda um pouco, já tinha tomado comida, tinha um pouquinho de carne. Eu tenho o hábito de quando eu faço churrasco em casa, eu estendo mais carne, mesmo que todo mundo já comeu, eu procuro assar tudo. E aí à noite jogo aquela manteiguinha, né? Ou aquele azeitezinho na frigideira. Aí dou aquela esquentadinha, daí tu não come aquele churrasquinho, aquela carne com gostinho de churrasco, né? Aí eu voltei para assar, e de repente eu percebi, Orlando, que estava demorando a assar. Aí eu pensei assim, opa, está faltando carvão, o carvão já deve ter consumido. Aí tirei a grelha com a carne e olhei para dentro da churrasqueira. Quando eu olhei para dentro da churrasqueira, eu percebi que ainda tinha muito carvão. Mas eu também observei, lindona, que tinha muitas cinzas. Muito forte. Aí eu peguei o secador de cabelo. A gente, quando quer que o fogo acenda rápido, a gente bota. E as filhas estão brigando comigo aqui porque eu estou usando o secador delas. Irmão, quando eu peguei o secador e subiu aquelas cinzas, começou a sair cinza para todo quanto é lado. E a brasa começou a flamejar de novo. O fogo começou a aumentar de novo. Ei, irmão, irmã, ei, sacerdote do Senhor, se levante, sai dessa zona de conforto, vai retirar as cinzas do altar, faça o seu serviço. Sabe o que vai acontecer? Quando você fizer isso, o Espírito Santo vai soprar o vento dele, e o fogo vai voltar a queimar, vai acender, vai aumentar, aleluia! Porque quando Deus vê que eu e você estamos nos esforçando e reparando o altar, tirando as cinzas do altar, Ele manda o vento do avivamento, e o vento vem e acende a chama novamente. Aleluia, aleluia. Em terceiro e último lugar, acrescenta mais lenha. Diga para o teu irmão, tem que acrescentar mais lenha. Fala assim, não, fogo apaga, e apaga mesmo. Conforme eu preguei, irmãos, domingo passado aqui, não terceirize a sua vida espiritual. Se tem uma outra coisa que você tem que lembrar da mensagem passada, é essa aqui. Não terceirize a sua vida espiritual. O que é terceirizar a sua vida espiritual? Irmã, troca as vestes aí porque eu estou sem fogo. É você que tem que trocar, abençoado. Irmã, dá para você limpar o meu altar? É você, abençoado. Irmão, já que o irmão está indo pegar lenha, pega para mim. Ah, meu Deus do céu, desperta esse crente aí hoje. Quem tem que buscar a lenha, irmão, é você. Fala para ele, sacerdote, seja responsável. Eu não sou de pregar assim não, tá, irmão? De toda hora mandar falar não. Mas é que hoje tem necessidade. É porque eu quero que você me ajude a pregar. Sabe por quê, irmãos? A gente tem que sair do ouvido, tem que ir para a prática. E a mensagem já tem 1 hora, então eu tenho que me ajudar e te ajudar que ela seja terminada para a gente ficar leve. Então, em nome de Jesus, vai buscar lenha, irmãos. Vai buscar lenha. Pare de ficar querendo a lenha do irmão. Você está cheio de mandiga cristã, gospel. Vou te explicar o que é mandiga gospel nesse sentido. Vem cá, Everaldo. Foi lá, fez o dever de casa, sacerdote, trocou a veste, limpou o altar, pegou lenha, está queimando. Ô, varão, está cheio do fogo mesmo, hein? Ô, varão, me acende aí, varão. Aleluia! Me acende aí. Vamos! Fica de mandinga, gosta, é você que tem que buscar, irmão.
A unção que Deus derramou sobre mim é para mim, não é para você não. Você quer a unção que eu tenho recebido? Vai pegar um machadinho e vai caçar lenha, tira lenha e põe lenha no altar. Você está pensando que Deus está me usando porque eu sou bonitinho? Eu já falei que eu sou, mas não é por isso não, irmão. Tem dia que eu consigo 2 horas tirando lenha e colocando lenha no altar. Você está pensando que unção se conquista, como falei, entrando, só botando... Não, irmãos. Tem que ter lenha. A lenha é buscando. Então nós temos nos empenhado, a pergunta é, nós temos nos empenhado em cortar a lenha e trazer para alimentar o fogo no altar? O Senhor está nos aguardando, irmãos. O Senhor está nos aguardando. Ele está com saudade de quando separávamos tempo para estudar e meditar na palavra. Ele está com saudade quando nós jejuávamos e buscávamos a sua face e se consagrava a Ele. Está faltando lenha porque você deixou de buscá-lo. Você não está mais fazendo esse exercício, porque a gente corta a lenha e traz a lenha e coloca no altar quando a gente separa tempo para Deus, para fazer essas coisas, jejuar, orar, buscar a face dEle, estudar, meditar na palavra, é tirar um tempo para estar com Ele, somente com Ele, porque é lá no secreto, é lá que você está queimando no Espírito, e que o Espírito vem e queima a sua carne, e aí você vai conquistando o Senhor, e aí daqui a pouco o fogo vem, e quando o fogo vem, a presença já veio antes, e aí o Espírito Santo te enche, e aí você vai sendo cheio da glória dEle, cheio do poder dEle, cheio da unção dEle. Aí quando você ora, as coisas acontecem. Aí quando você impõe as mãos sobre os enfermos, eles são curados. Aí quando você exerce autoridade contra o espírito imundo, ele bate em retirada. Quando você dá comandos espirituais, o mundo espiritual se move. Sabe por quê? Porque você tem oferecido um culto agradável a Deus. O fogo vem, ele te enche da unção dele e as coisas acontecem. Eu sei que terça e quarta é um dia de estar em família, é um dia de comermos comidas diferenciadas, mas pelo menos separa as manhãs dessa semana. Eu vou fazer isso também. Tira essa semana de jejum, pelo menos da parte da manhã. Oferece seu café da manhã. Vai trocar a veste. Vai colocar o calção lá para você não deixar a vergonha vir à tona. Vai lá limpar o altar, meu irmão. Vai colocar mais lenha. Você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. Tem coisas na sua vida que não anda, que não desata, porque você não faz o dever de casa. Você é um crente sem vergonha. Você é um crente muquirana. Você é um crente que não quer saber de nada. Meu Deus. Deus não quer apenas me levar para as nações. Tem gente aqui que Deus quer levar para as nações, mas tem que fazer o serviço sacerdotal direito. Quando decidimos, presta bem atenção nisso aqui, quando decidimos todas as manhãs buscarmos lenha para alimentar o fogo no altar, sabe o que nós estamos dizendo em atitude para Deus? Senhor, eu estou comprometido com a obra de avivamento em minha vida e que o Senhor tem no nosso ministério. Eu estou comprometido com o teu altar. Você está dizendo para ele, se depender de mim, Senhor, o fogo do avivamento não vai apagar. E eu espero que você, ao encerrar este culto, fala estas palavras para Deus. Senhor, se depender de mim, o fogo do avivamento não vai apagar nesta casa. E eu não vou colocar a responsabilidade só no apóstolo, nos ministros. Eu e ele, e eles juntos somos responsáveis para trazer a tua glória, para trazer a tua glória, para trazer o teu fogo, para o fogo queimar, consumir, para a glória do teu nome. Eu estou comprometido com a tua obra. Sabe por quê, irmãos? Existem 2 características para o fogo. Sabe quais são? Ou ele apaga, ou ele alastra.
E Deus não nos chamou, a ordem não é o fogo apagar. O texto diz: mantenha o fogo aceso. O fogo não pode apagar. Essa é a palavra. Então, em um exercício, diga assim comigo: Senhor, eu estou comprometido em manter o fogo do avivamento aceso em minha vida e nesta casa, para que ele continue se alastrando nesta cidade, no Brasil e para as nações. Fique em pé, igreja. A gente vai adorar. Preste atenção. Olha que coisa linda para encerrar essa palavra. Olha que coisa tremenda. Deus é fogo. A sua palavra é fogo. Quando o Espírito Santo foi derramado no dia de Pentecostes, foi liberada sobre nós línguas como que? De fogo. O salmista declarou que ele faz os seus ministros labaredas de fogo. Tem labareda de fogo aqui, irmão? Eita, glória a Deus! Sabe por quê, irmãos? Que a gente precisa entender isso. Porque é o fogo que valida o culto. Vamos adorar o Senhor. A paz, Igreja do Avivamento. Você acabou de assistir uma poderosa palavra que veio do coração de Deus para a sua vida. E se você foi edificado, eu te peço, deixe o seu like, comente e compartilhe. E se você não é inscrito no nosso canal, inscreva-se e ajude-nos a espalhar o fogo do avivamento para o Brasil e as nações. Deus te abençoe.